Logo nos primeiros momentos que a gente está aprendendo a utilizar o ArchiCAD para fazer os nossos projetos de arquitetura, pintam muitas dúvidas relacionadas às canetas que a gente utiliza para representar os nossos elementos cortados e em vista no nosso projeto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar toda a lógica por trás desse conceito que é as canetas do ArchiCAD e eu vou te mostrar que é bem tranquilo de começar a trabalhar com elas. Mas antes de partir para o conteúdo, vou te convidando para se inscrever aqui no nosso canal, para deixar um like aqui no vídeo se esse assunto é relevante para ti. E eu também quero te lembrar de ligar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos aqui no nosso canal no YouTube. Agora sim, vamos embora começar a falar sobre esse conceito das canetas no ArchiCAD. Então galera, a gente está aqui com o nosso modelo já aberto, já na posição aqui do corte, para eu falar com vocês sobre essa questão das canetas aqui no ArchiCAD e mostrar que ela não é uma questão de um bicho de 7 cabeças. Então se liga aqui. Essa minha vista que eu estou observando agora na minha tela, eu estou utilizando a escala 1:50 e, de acordo com essa escala, eu estou usando um conjunto de caneta na 1:50. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente vai trabalhar então com o peso gráfico, a hierarquia das espessuras das linhas, a gente sempre trabalha então com esse conceito de conjunto de canetas, que é como se fosse o CTB que tu está acostumado ou se acostumou a trabalhar com o AutoCAD. Normalmente a gente trabalha então com conjuntos de canetas diferentes para diferentes escalas aqui de visualização do nosso projeto. Isso para deixar o nosso modelo sempre com as espessuras corretas na visualização dos elementos em corte, em vistas e etc. Vocês podem ver então que eu tenho esse iconezinho logo aqui abaixo relacionado às minhas canetas. Eu vou clicar aqui nele para mostrar aqui para vocês que aqui a gente tem todos os conjuntos disponíveis. Então, olha só, a gente tem o primeiro deles que é o ArchiCAD Default, a gente tem o livro de layouts, vistas 1:20, 1:50, 1:100 e 1:200. Se eu trocar aqui esse meu conjunto de canetas das vistas 1:50 para ArchiCAD Default, olha só o que vai acontecer. O meu modelo ele vai ficar com os contornos muito mais coloridos e essa é a visualização padrão aqui do ArchiCAD. E eu vou explicar para vocês como é que funciona e como é que o pessoal da Graphisoft desenvolveu aí o pensamento para criar esses padrões. Uma coisa muito importante da gente se ligar é que quando a gente está trabalhando com essa questão de canetas, espessuras dos elementos, é legal a gente ligar a espessura real da linha. Ou seja, se eu chegar bem pertinho aqui dos meus elementos, vocês vão ver que eles não estão sendo representados da maneira com a qual eles vão ser plotados, que eles vão ser impressos ou publicados quando a gente publicar esse desenho aqui nesta escala 1:50. Então, para eu ligar essa informação, eu vou clicar com o botão direito em cima aqui do vazio da minha tela. Eu vou ligar essa opção, espessura real da linha. E olha só, pessoal, agora sim eu consigo observar o que está acontecendo. E vocês podem ver que eu tenho canetas aqui, que eu tenho esses contornos com várias cores diferentes. A parede está com um contorno aqui na cor preto, aqui a minha viga nessa cor mais esverdeada, minha laje também. As minhas esquadrias aqui, as aberturas, né, nessa cor laranja. E vamos lá, vamos trocar de novo o conjunto aqui de canetas do ArchiCAD Default para vistas 1:50, para ficar de acordo com a minha escala que eu estou visualizando. E olha só, pessoal, a diferença desse conjunto de canetas é que ele não usa canetas tão coloridas para representar os elementos e ele tem uma correção aí das espessuras das canetas de acordo com a escala. Para visualizar todas essas opções de canetas, as cores delas e tudo mais, a gente sempre vai abrir as definições aqui do conjunto de canetas, pessoal. A gente pode clicar nesse iconezinho da canetinha aqui embaixo da nossa tela. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Nossa janela aqui de canetas e cores aparecendo. Ou senão a gente pode vir aqui em cima em opções, atributos do elemento e canetas e cores. Dessa maneira, vocês podem ver que, de acordo com o conjunto de canetas que eu tivesse selecionado aqui nessa janelinha, ele vai me mostrar aqui toda a tabela de canetas disponíveis, de acordo com as suas cores, de acordo com as suas espessuras e de acordo aqui com a sua descrição também, pessoal. Então, olha só, a gente vai partir da explicação de acordo com o conjunto de canetas ArchiCAD Default e daí depois, consequentemente, eu vou explicar os outros conjuntos para vocês entenderem a lógica. O conjunto ArchiCAD Default, ele tem uma organização específica em colunas e linhas, pessoal. E de acordo com isso, eu preparei aqui para vocês uma imagem para deixar mais claro aqui essa disposição. Então, olha só. Todas as canetas aqui que estão representadas nessas colunas, vocês podem ver que elas estão separadas por elementos diferentes e cada coluna dessas tem aí uma variação do tom da coloração, né, para representar cada elemento em uma situação diferente. Ou seja, pessoal, vamos ver aqui essa coluna laranja, por exemplo, tá? Qual elemento aqui que a gente está representando de acordo com essas canetas? Eu vou vir aqui para baixo para mostrar para vocês
que essas são as canetas que estão sendo representadas, estão sendo utilizadas para representar as aberturas do meu projeto. Então, toda essa coluna vertical aqui é referente à abertura e a disposição aqui na linha da coluna é de acordo com momentos, assuntos diferentes aqui relacionados a esses elementos. Então, por exemplo, a primeira linha aqui é uma caneta de rascunho, a segunda é uma caneta de corte estrutural, a terceira é uma caneta de corte não estrutural, depois símbolos, depois contornos e depois tramas de corte. Então, se a gente for voltar aqui para cima de novo, vocês podem ver, vocês podem agora entender, ter uma visão mais geral aí dessa disposição. Então, aqui na caneta laranja é a caneta referente a aberturas e todas essas canetas aqui seguem a mesma lógica, só que elas trocam, né, o tipo de elemento que vai ser representado. Então, a gente tem toda essa área aqui disponibilizada para esse sentido, essa metodologia. Depois aqui à direita a gente tem canetas de cores, que são canetas variadas, que podem ser usadas para momentos diferentes aqui, de acordo com a nossa preferência, só que a gente tem uma variação de cores maior. São canetas aí que são mais flexíveis, digamos, elas não são atribuídas a um elemento específico. Logo aqui abaixo, pessoal, a gente tem todas essas linhas aqui, essas duas linhas, a gente tem essas canetas com colorações diferentes também, que são referentes à representação de tramas, linhas e acabamentos do nosso projeto. E logo aqui abaixo a gente tem as escalas de cinza, que também são canetas mais gerais, que tem essa variação aí mais flexível para a gente representar outros tipos de elementos do nosso projeto. E daí depois todas essas canetas aqui em branco, né, que fazem essa divisão aqui, e as canetas em cinza, são canetas vazias que a gente pode utilizar para criar novas canetas ou novas sequências de colunas e linhas de canetas para o nosso template. Então, de acordo com esse raciocínio, pessoal, vamos voltar lá para o nosso corte e eu vou voltar abrindo aqui o meu conjunto de canetas para continuar a explicação para vocês. Então, eu vou abrir aqui o ArchiCAD Default de novo. Vocês já entenderam a lógica aqui do sistema. Então, olha só, essa aqui, a primeira coluna, é relacionada aos assuntos gerais aqui do ArchiCAD. A primeira linha é do rascunho, né, uma caneta de rascunho. A segunda, então, aqui é do corte estrutural. A terceira é do corte não estrutural. A quarta aqui é de símbolos separadores. A próxima, contornos e tramas. E a próxima, tramas de corte. De acordo nesse sentido, né, no que a gente vai, então, descendo aqui a coluna, a gente tem espessuras diferentes para nossa caneta. Olha só, por exemplo, a primeira caneta, a caneta de número 1 aqui, tem 0,07 milímetros. A segunda tem 0,25 milímetros. Então, a gente vai fazendo aí essa troca de pesos e de hierarquias de acordo com a nossa função, né, que a gente está atribuindo aí a essa caneta para nossa representação. Deixa eu mostrar uma curiosidade agora para vocês, pessoal. Se eu trocar de ArchiCAD Default para, por exemplo, tá, vistas 1:100, vou selecionar aqui. Olha só o que aconteceu. A lógica, a estrutura que eu mostrei para vocês continua a mesma. Só que a diferença é que a gente não tem mais aquela coloração e variação de tons de cores atribuídas às nossas colunas. As canetas, na sua maioria aqui, são na cor preta, mas elas mantêm aqui a mesma lógica e a mesma organização. A única diferença, então, é essa variação de cores e também a atribuição aqui das espessuras para cada caneta para elas se adequarem melhor na escala 1:100. Então, olha só, deixa eu selecionar a caneta 1 de novo, e ela é a mesma, tem a mesma descrição aqui, geral, geral. A caneta número 21, né, essa segunda caneta da coluna, tem aqui a descrição geral, corte estrutural e uma espessura diferente e por aí vai. Se eu tocar aqui, vamos ver a diferença dessa caneta que eu estou selecionada, a geral, corte estrutural, na vistas 1:100 para a vista 1:50. Vamos ver. Vou selecionar aqui vista 1:50. E olha só, pessoal, na vista 1:50 é a mesma descrição, só que a espessura não é 0,25, é 0,35. Vamos ver a diferença agora para as canetas 1:20. Vou selecionar aqui ela. E olha só, ela aumentou a espessura, ficou 0,50 milímetros aqui. Então, com isso em mente, vamos arrumar o nosso corte aqui relacionado à espessura dos elementos. Vou cancelar aqui, não vou alterar nada. E olha só, pessoal, estou com as espessuras ligadas. Essa minha viga aqui, eu vou selecionar ela e eu vou investigar qual é a caneta aqui de corte que está atribuída a ela. Então, com ela selecionada, eu venho aqui em cima nas definições de planta e corte, venho aqui na aba de superfícies do corte e tem aqui uma opção atribuída a essa característica, que é a caneta de linha em corte.
aqui a Viga está utilizando a caneta número 30. Vamos ver se essa é a correta. Vou clicar aqui na aba e eu vou vir aqui, ó, e eu vou com o mouse em cima, eu vou ler ali as informações. Então a caneta 30 tá com a espessura 0,35 milímetros e o nome aqui, né, a descrição é Vigas Corte Estrutural. Show de bola, pessoal, é exatamente isso que eu preciso nessa situação. Então vou apertar um ESC aqui para voltar atrás e agora eu vou selecionar a minha laje, porque a minha laje, pelo visto, não tá com a caneta atribuída corretamente, porque ela tá com uma espessura menor do que a minha viga. Então, vou selecionar aqui ela, vou vir aqui em planta e corte, e agora eu vou vir aqui em caneta de linha em corte, e olha só, já estou vendo aqui que a espessura não está correspondendo, né? A caneta da viga era 0,35 e aqui está 0,25. Vamos ver o que está errado. Vou clicar aqui na canetinha e eu estou utilizando uma caneta que é a número 49 e a descrição dela é lajes corte não estrutural, pessoal. Então isso está errado, né? Esse é um elemento de corte estrutural. Então vou vir aqui para cima. Então vou atribuir a caneta correta, lajes corte estrutural. Dou um clique aqui para atribuir a ela e ela tem a mesma espessura ali da viga, né? 0,35 milímetros. Show! Vou dar um ESC aqui. E vocês já podem ver que a gente tem as canetas corretamente aqui correspondendo. Show de bola, vocês entenderam então esse conceito. Só que imagina o seguinte, vocês discordam da atribuição das espessuras, né, do valor da espessura das canetas para cada elemento. O que vocês podem fazer para corrigir essa situação? Vocês podem fazer o seguinte, pessoal. Aqui, na verdade, imagina que a gente queira que as canetas com corte estrutural tenham uma espessura maior, uma espessura mais grossa, mais forte. O que a gente faria então? Eu abriria aqui os meus conjuntos de canetas, eu vou corrigir primeiro nas vistas 1:50, esse vai ser um processo que a gente vai ter que fazer individualmente para cada conjunto, e eu vou vir aqui na caneta que eu quero editar, digamos então, vamos lá, que é a caneta aqui número 29, né, da Lages Corte Estrutural, e eu não quero que ela tenha uma espessura de 0,35, eu quero que seja uma espessura mais forte, né, 0,45. Eu editei aqui esse valor e olha só o que aconteceu, pessoal. O ArchiCAD está criando um conjunto de canetas personalizado. Quando aparece personalizado aqui no ArchiCAD, na maioria, ou se não 100% das situações, é quando a gente está trabalhando com algo que não é um padrão, que não está salvo e que não pode ser replicado em outras situações. Então eu preciso salvar esse novo conjunto de canetas de alguma forma para utilizar em todas as minhas vistas. O que eu acho mais interessante é a gente salvar por cima do conjunto existente, né, desse conjunto vistas 1:50, para a gente manter o mesmo raciocínio que a Graphisoft já nos deu ali de partida no seu template padrão. Então olha só, eu vou vir aqui e vou salvar como, eu vou guardar por cima do seguinte conjunto de canetas, vista 1:50. Eu vou clicar aqui em substituir e agora essa alteração foi feita nas vistas 1:50, né, e eu salvei por cima desse conjunto de canetas existente. Então, o que é o ideal, pessoal? É que a gente altere tudo que a gente quiser alterar aqui e daí depois salve por cima do conjunto existente para a gente manter a mesma estrutura. Então, olha só, vamos lá. Vou alterar aqui também a caneta número 30, né, que é a Vigas Corte Estrutural. Vou alterar aqui para 0,45, 0,45. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui dos elementos de corte estrutural. Olha só, a escada também tem que ser, então, 0,45. Então, praticamente eu tenho que alterar todas as linhas aqui, né? Todas as canetas que estão alinhadas nessa linha do corte estrutural. Deixa eu só investigar aqui, apenas a partir aqui de zonas e contornos, é que ela tem aqui uma espessura de 0,18 que eu acho que eu vou manter. Então, é daqui até aqui a gente tem que alterar para 0,45. Olha o que eu vou fazer. Vou selecionar a primeira caneta, vou pressionar o Shift e vou dar um clique na última caneta que eu quero pegar e daí ela vai pegar todas entre elas e assim eu posso de uma vez só alterar aqui o valor para 0,45. Muito mais fácil, né? Feito isso, agora sim a gente pode vir aqui, salvar como, guardar por cima do seguinte conjunto de canetas e substituir. Vou dar um OK para confirmar aqui e todos os elementos que estiverem atribuídos a essas canetas que a gente modificou vão atualizar agora no nosso modelo. Então vou dar um OK aqui e olha só, vocês podem ver que já alterou aqui a espessura do elemento. Pessoal, essa foi uma introdução para vocês entenderem então um conceito geral por trás das canetas aqui do ArchiCAD. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar um like aqui nesse conteúdo, comenta para eu saber se esse vídeo foi útil para ti e a gente se vê no próximo conteúdo aqui da Hub no YouTube. Vou ficando por aqui, até mais e um abração.